Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Abram a apostila na página de número 24. Então, vamos dar início aos estudos sobre os ângulos e polígonos. Então, eu peço que vocês vão acompanhando na apostila de vocês a explicação. Ângulos e polígonos. Então, aqui, nessa primeira página desse conteúdo, nós temos a imagem de uma construção ou de uma reforma de uma casa, né? Então, vocês podem acompanhar a leitura na apostila de vocês e logo depois ali da leitura tem algumas questões. A primeira, quais são as vistas da casa? Ou seja, olhando para essa imagem, o que eu estou vendo? As vistas é a vista frontal de uma casa e também de uma lateral, não é? Eu estou avistando aqui a parte da frente da casa e também aqui a lateral. Quais elementos do desenho comprovam a sua resposta? Então, eu disse que a resposta da primeira questão seria aqui a parte frontal e a lateral da casa. Quais que são os elementos desse desenho que eu vejo que a minha resposta está certa? Então, se eu observar aqui a posição do chaminé dessa casa, da cerca, olha só a cerca aqui na frente. Também se eu olhar para o telhado, o volume que eu tenho aqui na caixa d'água, né? Então, eu consigo perceber que essa imagem é frontal e que essa daqui é a imagem lateral. Quais formas geométricas você consegue identificar na apresentação dessa casa? Quadriláteros, triângulos e pentágonos. Essas são as formas geométricas em que eu vejo aqui, não é? Virando a nossa apostila para a página do número 25, aqui nós temos a parte que começa a falar sobre os ângulos, né? Então, sobre o que é a medida do ângulo. Então, vocês já estudaram que o ângulo ele é um giro, que ele também pode estar associado às ideias de inclinação e também de abertura. A gente já viu também sobre os lados, ângulo e semirretas, né? E a partir de agora, nós vamos considerar os lados como segmentos de reta pertencentes a essas semirretas. Então, olha aqui, observando essas duas imagens. Aqui eu tenho a imagem de uma tesoura, aqui com a abertura e aqui fechada. Aqui também, nessa imagem da casa, eu tenho essa parte aqui que também está formando um ângulo. Então, quer dizer que esse conteúdo está bem presente no nosso dia a dia. Você sabe como podemos medir um ângulo? E qual instrumento pode ser usado para determinar a sua medida? Medimos um ângulo comparando com o outro ângulo escolhido. Usamos o processo desenvolvido por antigas civilizações, que consiste na divisão do círculo em 360 partes iguais. Cada parte correspondente a 1 sobre 360 do círculo, ou seja, a 1 grau. Então, quer dizer que o grau ele é a unidade de medida do ângulo. Um dos instrumentos que são usados para medir os ângulos é o transferidor. Olha só, nós temos a imagem deles aqui e a tia Jaque também está com o transferidor aqui, ó. Então, tem os que tem a forma de um círculo, né, que seria esse dessa imagem, que ele é dividido por 360 partes iguais, ou seja, 360 graus. Outros também a forma de um semicírculo, né, metade de um círculo, que está dividido em 180 partes iguais, ou seja, 180 graus. Então, os transferidores, geralmente, eles têm duas escalas. Uma no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Existe também essa linha, né, que passa pelo centro do transferidor aqui, no 0 grau, né? Ó, existe essa linha aqui. Agora, observe como medir o ângulo.
Então, aqui, né, é uma parte instrutiva onde vocês podem acompanhar em casa, utilizando o transferidor de vocês. Então, olha só. Posicione o transferidor sobre o ângulo, fazendo com que o vértice coincida com o vértice do transferidor. Em seguida, alinhe, ó, vamos alinhar um dos lados do ângulo com a linha de fé anterior. Assim, ó, então vocês vão alinhar desde aqui do ângulo até aqui. Aqui na parte 2 fala o seguinte: depois de ajustar o vértice O, que é aqui, é o mesmo vértice que está aqui, e o lado OA, determina-se a medida do ângulo observando o lado OB. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos medindo AOB. Quanto que mede? Mede 30 graus, porque olha só, até onde foi a minha abertura? Até aqui. Então, 30 graus. Pela posição do ângulo, nós podemos observar a escala no sentido anti-horário a partir de 0. Aqui nesse exemplo, então ele nos diz, nesse momento nós vamos observar a medida do ângulo KOP. Então, é esse ângulo que nós vamos estar observando. Então, ele fala, posicione o transferidor sobre o ângulo O, fazendo o vértice O concluir com o centro do transferidor. Então, precisa posicionar bem certinho. Aí fala, alinhe OK. Então, é para a gente deixar bem alinhado aqui, do O até o K. Em seguida, determine qual que é a medida observando o lado OP. Então, observando essa semirreta aqui, ó, OP. Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos que KOP mede quanto? Mede 130 graus. Porque eu estou observando aqui, comparando, olha, essa reta OP, ela vai direcionada aqui para o 130. Então, por isso, né, nós observamos que ele está em sentido horário a partir de 0, né, e que a medida desse ângulo é 130 graus. Virando a nossa apostila agora para a página de número 27, nós temos aqui um exercício em que nós vamos resolver juntos. Então, aqui ele fala, meça com o transferidor os ângulos indicados e registre as medidas obtidas. Aqui, o interessante seria que a gente usasse também a régua para prolongar os lados desse ângulo. Então, vejam bem, aqui nós temos uma figura, primeira figura, onde nós vamos estar calculando, né, a medida do ângulo U. Então, essa medida aqui. Então, veja bem, eu vou posicionar aqui o meu transferidor e agora eu posso usar a régua para prolongar essa reta que está aqui em cima e ver qual que é essa medida. Então, olha só. Posicionando a régua bem alinhada em cima dessa semirreta, eu vou ter que a abertura desse ângulo é de quanto? Ó, 50 mais 5, 55 graus. Então, agora, esses outros 3 casos eu vou deixar com vocês para que vocês façam da mesma maneira em que eu fiz o primeiro. Então, vocês vão posicionar o transferidor, né? E vão calcular ali, vão ver qual que é a abertura que vocês têm. Ou seja, qual que é a medida desse ângulo. Aqui nós temos o passo a passo para construir um ângulo de 60 graus. Então, esse passo a passo eu vou deixar que vocês façam no caderno de tarefa de vocês. Então, vocês vão usar o transferidor e vão usar também um lápis para estar fazendo a construção desse ângulo de 60 graus. Então, é só vocês seguir aqui o passo a passo e construir. Então, aqui no primeiro passo, ele fala como vocês vão marcar um ponto A, né? O vértice do ângulo, que seria o vértice desse ângulo.
Vocês vão construir um dos lados. Então, para isso, vocês vão estar traçando aqui uma reta, né? Nós vamos chamar essa reta aqui de AB. Então, vocês vão traçar a reta. O segundo passo, vocês vão fazer coincidir o centro aqui do transferidor com o ponto A. Então, ou seja, era a mesma coisa que eu pegasse aqui o centro do transferidor e colocasse aqui bem em cima do ponto A. A partir de 0, localize no transferidor 60 graus e marque o ponto P. Ou seja, depois que vocês posicionaram aqui o transferidor, vocês marcariam aqui onde ficaria 60 graus. O ângulo também, né, ele pode ser construído utilizando uma outra escala existente no transferidor. Então, aqui tem uma observação, ó. Poderia ser para o outro lado, né? Se vocês observarem, aqui no transferidor, ele tem 60 graus aqui, mas ele também tem 60 graus aqui. Então, no anti-horário e no sentido horário. Agora, vamos para a nossa página de número 28 na apostila. Então, aqui nós temos um exercício onde vocês vão resolver ele no caderno. Então, eu vou fazer com vocês o primeiro, a letra A, e o restante vocês vão fazer no caderno de vocês como atividade. Então, aqui ele diz, com auxílio transferidor, construa os seguintes ângulos. Então, aqui no primeiro, construir o ângulo AOB de 40 graus. Então, esse eu vou construir junto com vocês. Então, olha só, lá no caderno de vocês vão fazer a margem, vão colocar a data do dia de hoje e vocês vão colocar o número de exercícios e vão construir esses ângulos. Então, vejam bem, eu vou começar aqui traçando uma reta. Então, aqui ele fala AOB. Então, quer dizer que aqui vai ser o meu ponto A, aqui vai ser o meu ponto B. Eu vou fazer, né, aqui o ângulo de 40 graus. Então, olha só, eu vou posicionar o meu transferidor bem alinhado aqui em cima do ponto A e vou encontrar aonde está o 40 graus. Então, está aqui. Então, agora é bem simples, é só eu traçar uma reta aqui em cima. Quer dizer que esse ângulo aqui, ele mede quanto? 40 graus. Então, é isso que vocês vão fazer na letra B, C, D, E e F. Na apostila de vocês, sigam aqui a explicação. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida, assim o ângulo será. Então, nós podemos ter o ângulo nulo, se ele medir 0. Agudo, quando a medida for maior do que 0 e menor do que 90. Reto, quando medir exatamente 90 graus. Obtuso, quando a sua medida ela for maior do que 90 graus e menor do que 180. Também temos o raso, ou também é chamado de meia volta, quando ele medir 180 graus. No caso aqui, como no transferidor, né, desse metade. Pleno ou de uma volta, quando ele medir 360, que seria o caso desse tipo de transferidor. Então, essa atividade aqui dessa construção da casa, deixei para vocês fazer em casa, né? Então, aqui vocês já fizeram, já mandaram a foto lá no grupo. Então, aqui só fazendo a correção. Então, depois que vocês leram aqui essa explicação, vocês iam conseguir tranquilamente resolver esse exercício. Aqui ele fala, no desenho a seguir, trace algum desses ângulos utilizando as cores da legenda. Então, nós temos uma legenda aqui em cima, onde ela fala que nós vamos pintar de verde, né, os ângulos retos. Qual que é a característica do ângulo reto? Quando ele mede exatamente 90 graus. Agudo, quando tiver o ângulo agudo, vocês iriam pintar de rosa. Então, agudo é quando a medida for maior do que 0 e menor do que 90.
Obtuso, vocês pintariam aqui de amarelo, né? Qual que é a característica do ângulo obtuso? Quando a sua medida for maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, aqui nós temos esse ângulo aqui, se eu pegar ele, né? Olha só, com o meu transferidor, vou pegar esse. Ó, eu tenho aqui um ângulo o quê? Eu tenho um ângulo reto, ó, ele é reto. Então, aqui vocês pintariam de verde. Aqui, ó, também, nessa porta ou janela da casa, vocês também têm um ângulo reto. Então, vocês pintariam de verde também. Aqui nesse canto, olha só, também eu tenho um ângulo reto. Então, por isso, vocês deveriam ter pintado de verde. Agora, os ângulos agudos, lembrando, agudo, quando a medida for maior do que 0 e menor do que 90 graus. Então, olha só, aqui, se vocês observarem, vocês podem estar usando o transferidor de vocês, vocês vão observar, né, que a medida aqui, ela é maior do que 0, mas ela também é menor do que 90 graus. Então, aqui vocês pintariam de rosa. Aqui também nós temos, ó, se vocês medirem usando aqui o transferidor, vocês vão ver que aqui a medida ela é maior do que 0 e também é menor do que 90 graus. Aqui nós vamos ter uma figura com um ângulo obtuso. Obtuso é quando a medida é maior do que 90 e menor que 180. Então, aqui é a mesma coisa, se vocês usarem o transferidor aqui, vocês vão ver, ó. Ela é maior do que 90, ó, é maior do que 90, mas ela é menor que 180. Então, por isso aqui, obtuso. Seguindo para a página de número 29, nós temos o seguinte. Esses ângulos, eles foram construídos, né, nessa malha quadriculada, com o auxílio do transferidor. Indique a medida de cada um diretamente no desenho. Então, olha só, aqui nós temos, né, já temos aqui, eles já foram traçados nessa malha, já foram construídos, e aqui ele fala para indicar a medida de cada um diretamente no desenho. Então, vejam bem, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Ó, posicionando aqui, bem alinhado em cima da reta. Qual que é o ângulo que eu tenho aqui? Ó, eu posso usar também a régua para fazer meu auxílio. Ó, 45 graus. Então, vocês podem traçar aqui o ângulo e colocar esse valor aqui. Nesse próximo aqui, ó, eu vou posicionar bem alinhado aqui em cima. Qual que é o ângulo que eu tenho? O ângulo de 90 graus. E nós sabemos que a representação do ângulo de 90 graus, ela é feita assim. Esse é o símbolo do ângulo de 90 graus. Então, vocês vão fazer isso com todos esses que estão aqui, com todas essas retas que foram construídas. Então, depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão responder as seguintes perguntas que estão aqui embaixo. A medida dos lados do ângulo interfere na medida do ângulo? Letra B. Há ângulos com a mesma medida? Na representação acima, quais são os ângulos congruentes e quanto medem? Lembrando que congruente é quando eles são iguais ou têm a mesma medida. Agora, nós temos aqui as atividades. Então, ele fala aqui, observe os ângulos, estime a medida de cada um e depois meça-os com o transferidor. Registre todo o processo, completando as lacunas. Então, nós temos aqui essas lacunas, onde nós vamos completar com o ângulo, lado, vértice, estimativa, a medida e também a classificação. Então, vamos fazer aqui esse primeiro exemplo. Neste primeiro caso, o que é o ângulo aqui? Então, eu estou calculando, olha, DAE. Então, é assim que vocês vão representar, DAE. Ou também eu posso dizer que é
AD. De que forma vocês vão representar? Então, vocês vão escrever D, A, E. Assim que nós representamos o ângulo. Aí, aqui, ó, a segunda lacuna. Quais são os lados? Então, é a semirreta AD ou também a semirreta AE. Quando nós vamos representar a semirreta, nós utilizamos essa semirreta em cima das duas letras. Então, olha só, lados AE e também o lado AD. Qual que é o vértice nesse primeiro caso? Então, o vértice é aqui, vértice A. Aqui na parte da estimativa, ela sempre é pessoal. Então, cada um vai ter a sua resposta. Agora, qual que é a medida? Então, olha só, eu vou posicionar o transferidor aqui, alinhar bem em cima da semirreta AE. Posso usar a minha régua para prolongar, olha só. Qual que é a medida? 120 graus. E agora, qual que é a classificação aqui? A classificação aqui, ele é obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90 graus e menor do que 180, não? Ó, ele tem 120 graus, então ele é maior que 90 e menor que 180. Então, é isso que vocês vão fazer nas próximas questões, né? Vocês têm 6 exercícios iguais a esse, então vocês vão fazer todos na mesma base dessa explicação. Seguindo aqui na nossa apostila, na página de número 30. Então, aqui no início dessa página, vocês têm os 3 exercícios aqui em cima, que são os mesmos que eu estava explicando, né, anteriormente. Então, vocês vão resolver também como atividade. Aí, no exercício número 2... ele fala o seguinte: Lucas traçou esses 2 segmentos. Então, ó, segmento AE e AD com a mesma origem. Ele delimitou 2 regiões no plano e marcou uma delas. Agora, imagine que você tem um transferidor de 180 graus para medir o ângulo indicado por ele. Como você pode fazer essa medição? Descreva passo a passo. Então, aqui vocês vão ler o problema novamente, vão interpretar e vão ver como vocês fariam, né? No exercício número 3, aqui nós temos a apresentação de parte do percurso de uma prova, né? Na malha quadriculada. Então, ela foi representada aqui na malha quadriculada. O trajeto a ser percorrido está indicado pela linha vermelha, ou seja, nessa linha vermelha é o trajeto, né, dessa prova. Sem utilizar o transferidor, determine a medida dos ângulos indicando o percurso. Então, nessa atividade aqui, vocês não vão utilizar o transferidor de vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir? Na página de número 31, aqui nós temos o exercício número 4, onde diz: escreva a medida do ângulo, do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos em cada relógio. Em seguida, responda as questões. Então, olha só, aqui primeiro, na questão A, então vocês vão posicionar o transferidor, alinhar bem aqui nessa parte de baixo e vão ver quantos graus mede. Vocês podem usar a régua para prolongar. Olha só, quanto? 90 graus. Então, vocês vão fazer isso aqui na questão A, na questão B e na questão C. Em seguida, vocês têm algumas questões que dizem: que horas são quando o ponteiro dos minutos está sobre o 12 e o menor ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos é nulo? Nessa outra questão, quando o ponteiro do relógio marcar 3 horas e 5 minutos, quantos graus o ponteiro dos minutos terá de ser deslocado?
Nessa última questão, no segundo relógio, quando o ponteiro dos minutos se deslocar 6 graus, que horas serão? Então, sexto ano, nessa aula eu expliquei para vocês ali esse conteúdo, o conceito dele, mostrei como vocês vão estar usando o transferidor e eu resolvi uma opção de cada exercício. Então, o restante desses exercícios eu vou deixar para que vocês completem no tempo em que durar a nossa aula, né? Então, o tempo que faltar para terminar essa aula, vocês vão fazer esses exercícios que ficaram, né? Então, eu resolvi um de cada. O restante vocês fazem sozinhos. E aí, como tarefa, vocês vão lá no livro de atividades, na página de número 20. Então, antes da página 20, vocês têm novamente mais um resumo sobre toda a explicação de ângulos e polígonos. Então, vocês vão resolver os exercícios da página de número 20 e também da página de número 21. Então, é do exercício número 1 até o exercício de número 8. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês estiverem com dificuldade em fazer alguma dessas atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu vou estar atendendo vocês, tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.